Olá, 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 muito bem-vindo, senhor Hélio Carvalho, muito bem-vindo, Mona Lisa. Hoje nós temos mais um podcast especial com um convidado muito especial do livro Diga Sim para Você, senhor Hélio Carvalho. Boa noite. Quer dizer, bom Boa dia, boa noite, boa noite, tarde. Leonardo Estrela. Boa noite, Mona Lisa. Seja bem-vinda. Vai ser muito gostoso tecer as considerações que você escreve no seu livro com o título A Vida é Feita de Escolhas. Obrigado pela escolha de estar conosco. Eu que agradeço. Obrigada, Enio. Obrigada, Léo. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada. Nós também, tá? E tem mais uma honra ainda, senhor Hélio Carvalho. Tá? A Mona Lisa, ela, além de fazer parte do projeto que é Escritor Completo, né? Que é esse que reúne vários coautores, cada um dentro do seu segmento, ela tem outra coisa em especial, senhor Hélio Carvalho. Ora, que eu vou falar daqui a pouco o currículo dela. Fernando Seabra, do O Poder Infinito da Prática. O Fábio Fox, do O Sucesso Escreve com A. O Geraldo Rufino, o que você vai ser quando crescer, sabe o que tem em comum com a Mona Lisa? Todos eles, senhor Hélio Carvalho, foram prefaciadores. Nós não temos qualquer um convidado, senhor Hélio Carvalho. Nós temos a prefaciadora do livro Diga Sim para Você. Hélio Carvalho, antes de eu passar para você para começar a fazer as perguntas, né, sobre o tema do livro que ela escreveu, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa convidada. Ela é treinadora, é claro que, em coach, nós coaches somos pessoas especiais, tá, Hélio Carvalho? Ela é treinadora, coach integral sistêmico, capelã internacional, pastora, senhor Hélio Carvalho, líder de uma empresa multinacional brasileira há mais de 10 anos. Uau, hein? Com formação em teologia, terapia do reprocessamento generativo, analista comportamental, coach sistêmica, que eu já falei, experiência em vendas em vários e vários segmentos, mais de 30 anos, sendo atualmente mentora de milionários. E Hélio Carvalho, além de ser prefaciadora, ela não é marinheira de primeira viagem não, senhor Hélio. Ela é autora do livro Vale a Pena Acreditar, de 2021. E eu passo para você, para começar as primeiras perguntas para ela. Mona Lisa, você no seu livro, ao lado da sua foto, tem uma frase que você resume o seu capítulo. Eu disse sim para mim quando descobri minha identidade. Como é que você fez para você descobrir sua identidade? Olha, para a gente descobrir a nossa identidade, antes a gente precisa estar perdido, né? Então a gente não sabe quem a gente é, passa por muitas questões que a gente mesmo se pergunta: por que eu passo por isso? Por que aconteceu isso comigo? E eu costumo dizer que as crenças, né, de identidade, elas vêm lá de infância. Então eu realmente não sabia quem eu era. Eu imaginava, obviamente, né, que eu fosse uma pessoa diferente, especial. Sempre achei isso, porque de alguma forma eu me sentia excluída, entende? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que buscava ser aceita, falava com todo mundo, sempre simpática, buscando, né, entender aquele ambiente para poder até mesmo ser aceita ali. E às vezes a gente faz um esforço muito grande para ser aceita. Isso quer dizer que eu não sabia quem eu era. E aí, quando eu descobri quem eu era, né, já tinham passado tantas coisas na minha vida, eu me casei com 18 anos, o primeiro casamento, namorei 3 meses e casei, e vivi uma violência doméstica, né? Então, eu vivi violência física mesmo. Então, hoje, o meu livro, eu conto com detalhes, o primeiro livro, né, que Vale a Pena Acreditar, eu conto com detalhes, toda a experiência que eu passei, e quando eu descobri quem eu era, eu percebi que eu merecia o melhor de Deus. Então, eu comecei a me amar, me aceitar, perceber realmente o que eu merecia, porque tem a crença de identidade, de capacidade, de merecimento.
Eu só tinha crença fortalecida de capacidade, de pegar, fazer, sempre trabalhei muito, sempre fiz muitas coisas, mas a de identidade eu não sabia quem eu era e eu não sabia o quanto eu merecia as coisas boas. Né? Então, quando eu fui aprendendo isso com a experiência, principalmente depois que eu passei pelo processo de coach, né, eu fui entendendo melhor a importância de ensinar isso. Porque quando eu me casei a primeira vez, eu tinha 18 anos. Vivi 4 anos esse relacionamento abusivo, depois eu casei pela segunda vez, fiquei 10 anos nesse relacionamento também. E aí no livro Vale a Pena Acreditar, eu conto também a experiência do meu terceiro casamento e o último, né, que é o marido que eu tenho hoje. Eu falo isso não com orgulho, tá? Eu não orgulho porque eu casei 3 vezes, não. Eu tenho orgulho de não ter desistido. É diferente. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Não sou a favor ao divórcio, mas também não sou contra. Eu acho que a pessoa tem que se identificar numa situação, tem que estar baseada naquilo que eu creio que é a palavra de Deus, né, que é a Bíblia. Então eu descobri realmente quem eu era, e a partir daí eu comecei a viver uma vida diferente, olhando para mim, dizendo sim para mim, dizendo o quanto eu merecia, porque às vezes eu fazia mais pelos outros do que para mim mesmo, entendeu? Então, Você tem na sua formação, você tem pastora. Aí no Rio de Janeiro, você tem 2 pastores de expressão. Um é o que leva ao Moro, o pastor Cláudio Duarte, e o outro é que ele é sério, escreveu alguns livros, mora em Niterói, é o William Douglas. Como é que você, ao buscar a sua identidade e como formação teológica, você conseguiu conciliar na sua cabeça, frente às verdades bíblicas, o divórcio? Como isso aconteceu para você? Eu vivi os 4 primeiros anos da violência doméstica justamente porque eu acreditava que eu não poderia me divorciar e que eu tinha que viver aquilo para sempre, senão eu iria para o inferno. Eu tinha essa crença. Né? Então eu descobri, até mesmo dentro da palavra de Deus, que o meu corpo é templo do Espírito Santo e que eu me permitindo ser agredida ou violentada daquela forma, eu não estava agradando a Deus, ao Espírito Santo. Então, por isso que eu falo, eu não sou contra o divórcio, mas eu também não sou a favor por qualquer motivo, sabe? Então, assim, hoje a agressão, ela é muito séria. Naquela época, a gente não falava sobre isso. Hoje tem a Lei Maria da Penha, hoje as pessoas falam na internet. Na minha época, ninguém sabia, eu não contava para ninguém, então eu tinha vergonha, eu tinha medo de ir para o inferno e vivia uma fantasia, né? Então, eu percebi que a minha vida, mesmo que sincera, o meu coração sincero com Deus, não condizia com aquilo que Ele queria para mim. Então, foi muito difícil dar esse passo, né, do primeiro divórcio, né, e principalmente porque eu casei, né, pela segunda vez e passei por depois um novo divórcio, ou seja, fiquei 10 anos num segundo relacionamento, basicamente pelo mesmo motivo. Então eu não podia me separar, não tinha como me separar. E o que eu falo hoje nas minhas palestras, que eu falo muito para as mulheres? A questão é o antes do casamento. Você precisa se preparar para o casamento, você precisa ter muita certeza do que você quer. Então, os jovens hoje casam ou estão muito despreparados, né? E não entendem o que é o casamento. O casamento não é só transar, né? O casamento não é só simplesmente uma festa bonita, linda e viver felizes para sempre. Nós precisamos nos negar, que é até mesmo um tema do livro, do meu segundo livro, né? Diga assim para você, eu estou apaixonada. E esse meu capítulo que diz aqui no livro, fala que quando eu escolho um marido, eu tenho que abrir mão de todos os outros, todas as outras oportunidades ou possibilidades. Então, a vida é feita de escolhas. Então, eu fiz as 2 primeiras escolhas do meu casamento precipitadamente, mas eu paguei o preço por isso, sabe? Até eu entender que eu realmente estava errada. Não foi uma coisa de emoção, vou casar, qualquer coisa eu me separo. Não.
Eu estava muito ali certa do que eu queria, mas as coisas não foram da maneira que eu imaginava. Pela imaturidade, pela idade, pelas circunstâncias, sabe? Eu escolhi mal. E fiz uma terceira escolha, vamos dizer assim, que é meu atual marido, que nós já estamos há 14 anos juntos e felizes. E eu falo que ele é meu príncipe abençoado. Né? Não é uma pessoa perfeita, como eu também não sou. Mas eu aprendi, quando eu disse sim para mim, eu olhei muito para mim, a ponto que diz a palavra de Deus: eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu não amo a mim, eu não tenho como amar ao próximo. Então, quando eu aprendi a me amar, eu percebi que, respeitando e amando o meu marido, eu precisava primeiro fazer isso comigo. Eu já tinha passado por essas duas experiências, então foi mais, digamos, mais fácil, né? Já estava mais madura, já sabia o que eu queria, e hoje eu posso dizer para vocês que eu disse sim para mim e fiz a melhor escolha da minha vida, né, que é casar com o Marcos, dentre tantas outras escolhas. E até as escolhas erradas que eu fiz, eu costumo dizer que foi aprendizado. Né? Eu aprendi com essas escolhas. E eu falo muito sobre isso. Quando eu quero emagrecer, quando eu quero eliminar peso, que eu eliminei peso no ano de 2017, eu eliminei 22 quilos. Então, quando eu decidi fazer isso, o que aconteceu? Eu abri mão do pudim, do pão, né, do feijão e o arroz e tantas outras comidas. 4, 5 anos depois, eu voltei a comer tudo de novo. E aí o que aconteceu? Eu fiz as minhas escolhas. E está tudo bem, eu quis comer, e hoje eu eliminei novamente 10 quilos, um pouco mais de 10 quilos, de janeiro para cá. Que aí eu tomei uma decisão, eu falei, eu preciso fazer essas escolhas todos os dias. Então eu escolho não comer açúcar, eu escolho não comer carboidrato, eu escolho, sabe, beber um pouco mais de água, né? Então eu preciso fazer essa escolha todo o tempo. Então quando eu escolho emagrecer ou ter uma vida saudável, eu abro mão das outras coisas, que é o bolo, que é o salgadinho, eu abro mão. E aí eu tenho que entender a importância dessa escolha. E quando eu escolho também não fazer nada, eu sofro as consequências do nada que eu fiz. Entende? Então, tudo na nossa vida nós precisamos fazer escolhas. E eu aprendi isso no decorrer da vida, porque eu fiz as minhas escolhas lá atrás e muitas vezes eu deixava por conta de Deus. Eu falava, não, Deus sabe todas as coisas, Deus vai providenciar tudo, Deus proverá. E aí eu fiz um casamento, não, Deus vai resolver, Deus vai mudar meu marido, Deus só faz o impossível. O possível, ele me capacitou para fazer. Então, quando eu entendi isso, o poder das minhas escolhas, né, que eu aprendi juntamente com autorresponsabilidade, porque quando eu tenho responsabilidade por tudo aquilo de errado que eu fiz, eu tomo as rédeas da minha vida. Né? E quando eu culpo a Deus, eu culpo meu ex-marido, eu culpo meu pai, minha mãe, o que acontece? Eu não posso mudar, porque a culpa é deles. Mas quando a culpa é minha, a responsabilidade é minha, só eu posso mudar a situação. Então eu decidi mudar. Os 2 maiores sonhos da minha vida eram encontrar um grande amor e ficar milionário. Né? Só falta milionário, então, agora, né? Não, já fiquei milionário, já tem tempo. Ô, Maralisa, você escreveu em 2021, ou seja, 2 anos atrás, o seu primeiro livro, que é Vale a Pena Acreditar. E agora o Diga Sim para Você. Como é que foi fazer essas escolhas de escrever um livro próprio e agora com vários coautores, inclusive ser a prefaciadora dessa obra agora? Olha, primeiro foi um orgulho para mim, né, para poder receber esse convite. Foi a André Delgado que me convidou. Nós trabalhamos juntas numa empresa muito tempo atrás e ela lembrou de mim em função do meu primeiro livro. E na mesma hora eu aceitei, porque eu entendi que eu dividindo esse livro com outras pessoas, além de eu poder também divulgar a história de sucesso delas, elas também levariam a minha história para outras pessoas. E eu costumo dizer que a parceria, né, é a coisa mais interessante que surgiu no empreendedorismo. Né? Juntos somos mais fortes. Então eu falei, cara, pode contar comigo. Então ela me fez o convite para eu conhecer o Edson, né? Então ele me explicou como que funcionava.
Falei, tá, vou escrever o prefácio, e logo após veio o convite para poder escrever também o capítulo. Eu falei, uau, eu já estava escrevendo um livro chamado A Vida Feita de Escolhas, então eu peguei um pedacinho dele e coloquei, né, algumas coisas e ajustei para esse momento. Então, assim, foi um orgulho e não vejo diferença nenhuma fazer um livro sozinha como com vários amigos, no sentido de que, sozinha até, como eu falei, né, nós sozinhos somos extraordinários, mas juntos somos muito mais fortes. Então, assim, foi mais uma oportunidade de dividir, né, a minha história, de alcançar corações, pessoas, que é o que eu amo fazer. E foi muito bacana você como prefaciadora e coautora. É com você, senhora Ene Carvalho. Você coloca que, baseado no marketing multimídia que você estava trabalhando, você encontrou e descreve como você encontrou a pessoa amada e descreve uma reação física. Essa sua reação física, ela foi somente ao encontrar esse seu terceiro marido, você teve essa mesma reação nas outras duas relações? A única vez que eu vivi isso foi com o Marcos. Eu me apaixonei por ele no ano de 97. Foi uma paixão platônica. Ele me roubou um beijo. E aí eu fugi dele, porque ele era casado. Ele me dizia que estava separado, mas que namorava com a mãe da filha dele por algumas questões. Eu tinha 22 anos e eu não acreditei. E eu falei, o quê? Tô fora, vou sair fora disso, isso daí não é para mim. E aí eu fugi dele. Só que eu tinha sentido algo muito forte, mas dentro de mim a razão falou mais alto, mais do que a emoção. Eu falei, não, isso não está certo. E 14 anos depois eu reencontrei o Marcos. E quando eu reencontrei o Marcos, eu não lembrava dele. Fisicamente ele estava totalmente diferente. Ele era magro, alto, tinha bigode, tinha cabelo. Eu falo que ele era mais preto. Agora ele estava desbotado, agora que eu digo 14 anos depois que eu encontrei ele, que é 14 anos atrás agora, né? E aí eu falo que ele estava gordo, desbotado, careca e sem bigode. Outra pessoa, totalmente diferente. E quando eu tive essa reação física, eu falei, uau, que homem é esse? E ao mesmo tempo caí em mim, eu falei, não, tem que trabalhar, não vou pensar nisso e tal. E fiquei ali, né, passando mal. Eu falei, gente. E ele falou, você não lembra de mim, não? Eu falei, não. Aí que eu fui saber que ele era a mesma pessoa que tinha me roubado um beijo há 14 anos atrás, que eu tinha tido aquela paixão platônica, e que eu falei de novo na minha mente, vou fugir desse homem. E aí, vendo ele conversando, falando de negócios, eu pensei, eu não vou mais fugir dele, não, eu vou casar com ele. Porque pelo telefone ele já tinha me falado que estava divorciado, né? E aí eu falei, bom, não sabia que era a mesma pessoa, e aí me lembrei, falei, ele está divorciado. Então, naquela época, realmente, ele não falou mentira. Eu fui saber depois, obviamente, que era verdade, ele estava falando a verdade. Né? E foi uma coisa inédita, nunca senti isso por ninguém. E não foi só uma coisa física, eu falo que foi algo muito espiritual. Porque eu conheço hoje o Marcos muito bem, depois de 14 anos, né? Casados, eu conheci ele muito bem e ele não mudou nada, só melhorou. Como pessoa, com integridade, com caráter, uma pessoa que é impossível alguém não gostar, né? Uma pessoa assim, encantadora no sentido de ter hombridade mesmo, sabe? De não só agradar as pessoas, de dizer o que ele pensa com respeito. Ele é incapaz de respeitar uma pessoa, sabe? Seja criança, seja idosos, seja adulto, qualquer pessoa, ele é incapaz de respeitar. Então, eu vivi em relacionamentos abusivos. Você imagina hoje viver 14 anos com um homem que é cavalheiro, que me respeita, que me ama, que as minhas filhas não são filhas dele, e que ele amou e cuidou como se fosse. Todas as minhas filhas chamam de pai. Né? Então, assim, é muita história para contar realmente de cada detalhe que a gente vive, né, no dia a dia. Então, quem é próximo de nós sabe o quanto ele é isso, ele é verdadeiro. Então, assim, é como se eu soubesse quem ele era
quando eu vi o Marcos, eu já sabia que ele seria para sempre engraçado, e que eu já sabia que ele era tudo aquilo que ele é, entendeu? Eu até contava para o meu pai como ele era, meu pai conta hoje, ele fala assim, eu não acreditava em nada que você falava. Falava que o Marco era isso, que o Marco era aquilo, e eu falava, nossa, estão enganando ela, coitada. Mas ele fala hoje que ele é muito melhor do que eu falava. Imagina eu ouvir isso de um pai, né? Então isso é muito legal. E você teve, durante essa sua escolha, algum conflito a ser gerenciado? A escolha de ficar com o Marcos, é isso? Não, as suas escolhas de vida. Porque quando você faz, pela sua narrativa, você falou que as suas escolhas foram baseadas nas suas experiências e que depois você teve, no seu livro, você descreve uma sensação física que você teve, aquela comichão, e você definiu que relação não é só sexo. Como é para você essa intimidade? Como é para você a utilização dessa intimidade baseada nas experiências que você teve? Bom, a minha experiência, eu falo sempre que a experiência de cada um de nós é única, né? Mas a gente sempre vai aprender com os erros dos outros, né? Os inteligentes aprendem com seus próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros. E eu aprendi muito com os meus erros e entendo que eu fiz muitas escolhas, as escolhas erradas, eu não tinha consciência das escolhas erradas, e eu acreditava que as escolhas erradas estavam certas também, e o tempo foi me mostrando. Da mesma forma, com o Marcos, né, nesse relacionamento, eu acreditava muito fortemente que eu estava fazendo uma decisão muito certa, e o tempo também me mostrou que era verdade, que eu acertei. Sabe? Então, naquela época, talvez eu não dissesse, olha, agora eu acertei. Falei sim, na verdade, para as minhas filhas. Eu falei para elas que eu tinha encontrado um amigo, que tinha encontrado um amigo, estava muito animada, elas falaram, mãe, isso daí não é amigo não, hein? Isso daí é diferente. Aí eu, não, é só um amigo e tal. E aí eu fui percebendo as coisas, né, que foram acontecendo. Eu falo para ele que eu ficava esperando ele vacilar, vamos dizer assim. Aí ele, tu tá esperando até hoje, né? Até hoje tu tá esperando, mas tu não vai conseguir, não. Então, assim, eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas eu acho que no fundo do nosso coração, a gente precisa ouvir mais o nosso coração. Né? A gente precisa ouvir mais o que Deus fala em nós, né? A gente sabe também quando a gente está no caminho errado, que não vai dar. Como no meu segundo casamento, eu fiquei 10 anos, eu lutei muito, mas no fundo eu já sabia que não ia dar certo, sabe? Quando você luta por uma coisa que você percebe que é julgo desigual mesmo. Eu queria ficar milionária, ele queria continuar no quartinho com banheiro, ele achava que o dinheiro ia, de alguma forma, me afastar de Deus. Né? E aí, até o Léo perguntou, falta só ficar milionário. Não, na Rinodê, que é a empresa que eu trabalho há 10 anos, nós já ganhamos mais de 8 milhões de reais, fora carros, viagens. Né? Então, assim, nós tivemos a oportunidade de conhecer um negócio e dissemos sim para nós. Aí já estava eu e Marcos juntos. Então, nós dissemos sim para nós nos conhecemos no marketing multinível em outra empresa, mas não foi lá que nós ganhamos dinheiro, foi na Rinodê, que vai fazer 11 anos esse ano. Então, nós dissemos sim mais uma vez. Também não sabíamos como seria. A Rinodê tinha uma fábrica de 3 mil metros quadrados, ela tinha 24 anos no mercado, e uma fábrica que, na verdade, não estava produzindo tanto. A gente chegou lá e não tinha ninguém trabalhando. Então, a gente acreditou que, a partir dali, a história ia virar. Então, em algum tempo depois, a gente começou a fazer um trabalho e trouxe muita gente para fazer esse trabalho também. Os nossos amigos, hoje, graças a Deus, também ganham bastante dinheiro. Hoje, nós temos aí aproximadamente 20 mil pessoas, estamos em 11 países, e essas pessoas acreditavam no nosso brilho do olho, sabe?
Não tinha nada que elas pudessem dizer assim, pô, vamos lá seguir Marcos e Mona Lisa, que eles já estão ganhando dinheiro. Não, a gente falava assim, vem com a gente que a gente vai ganhar dinheiro juntos. E quem veio, ganhou muito dinheiro e continuou ganhando. E hoje eu posso mostrar mais de 400 milionários na empresa, várias pessoas que viajaram o mundo todo, carros, e hoje é uma empresa de 12 mil metros quadrados, e fica mais fácil, mas quebramos pedra lá atrás. Então, mais uma vez, nós fizemos uma escolha sem saber o que ia acontecer, pela crença, sabe, pela fé mesmo, da visão de águia, de olhar o que a gente acreditava lá na frente e fazer a nossa parte. Porque eu acho que é um casamento perfeito, né? O que Deus faz, que é o impossível, com a nossa parte, que é o possível, que é aquilo que Ele nos capacita, que é nos dá saúde, nos dá sabedoria, paz, uma inteligência também cognitiva, né, para poder lidar com pessoas, e também emocional, para poder cultivar os relacionamentos, porque não é fácil, nada nesse mundo, nessa vida, é fácil. Mas a gente precisa não desistir, a gente precisa enfrentar os desafios, a gente precisa continuar, a gente precisa amadurecer, a gente precisa caminhar, né, rumo àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer realmente. Quando você coloca, dá o título de escolhas, eu gostaria de saber como é que é a sua estratégia. A sua estratégia de escolha, ela é baseada em sentimento, como foi na escolha do seu relacionamento, tomara que seja profícuo, dure bastante, mas como é que é a sua estratégia? Como é que isso para você, aquilo que você faz do marketing multinível, como é que é a sua estratégia de escolha? Bom, eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas. E eu posso, na verdade, eu não posso controlar os meus pensamentos, mas eu posso selecioná-los. Nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia. E aí, quando vem um pensamento ruim na nossa mente, eu posso espantar, como se fosse um urubu pousando na minha cabeça. Ele pode até pousar na minha cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Ele só faz ninho se ele continuar aqui. Então, qual é a minha estratégia? Selecionar os meus pensamentos, escolher o que eu vou pensar. Porque eu mesma aprendi a me dar comandos. Por exemplo, a gente começa a entender os comandos quando criança. Então, hoje, eu já tendo filhas, né, eu fiz a mesma coisa, ó. Tá subindo no sofá, o que eu falava? Não sobe aí. Na verdade, o comando correto é desce daí. Porque eu preciso dar um comando positivo. E a gente fala, não sobe aí. Tiro não. Sobe aí. Sobe. Então, o nosso cérebro ele não identifica o não. E aí, quando eu coloco a frase no negativo, não sobe aí, ela não consegue identificar o não. E aí a gente fala assim, não quero ficar doente. Tiro não, quero ficar doente. Você pode também escolher trocar isso por positivo. Então, da mesma forma que eu aprendi a mudar os comandos negativos para os positivos, né, automaticamente eu aprendi a selecionar os meus pensamentos. Então, hoje, eu escolho o que pensar. Eu penso coisas ruins? Sim, penso. 5 segundos. Daqui a pouco eu falei, opa, não vou pensar isso não. Eu vou pensar isso. E seleciono o pensamento e coloco na minha tela mental. E eu faço muita visualização. Então, eu escolho em todas as áreas da minha vida o lado bom. Por exemplo, se eu saio de carro sozinha e furo o pneu, isso é bom ou ruim? Ruim. Ruim? Depende do ponto de vista. Aprendizado, é bom. Eu sempre falo que quando a gente fura o pneu, eu posso olhar para o lado bom disso. Então, o lado bom é que eu tenho carro. Só fura pneu quem tem carro. Então, eu adotei a gratidão para a minha vida, sabe? Então, meu pai teve AVC agora, dia 23 de outubro do ano passado, e ele já está recuperado, já está andando, está falando, mas ele não andava, não falava, eu dava banho nele, ele estava num estado muito difícil.
E hoje ele estava falando comigo de manhã, esse AVC não me larga. Eu falei, cara, você não tem AVC nenhum, você já teve. Você lembra que você não andava? Você lembra que você não falava? E agora a gente está caminhando aqui no condomínio, você está vendo, e ele falou, é mesmo, né? Eu tenho que ser grato, né? Eu falei, em tudo nós precisamos ser gratos. Então, quando nós aprendemos a olhar para o lado bom da vida, a gente é grato. Então, eu aprendi a ser grato. Eu aprendi a autorresponsabilidade, a tomar as rédeas da minha vida, eu aprendi a selecionar os pensamentos, eu aprendi a ser grata. Então, a minha estratégia é exatamente essa. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu erro, eu falho, sabe? E o mais importante disso tudo é reconhecer o erro, as minhas falhas e recomeçar. É uma coisa que eu tenho muito assim na minha mente, é que eu não tenho problema nenhum em recomeçar. Mas não uso isso como um vício emocional, né? Eu tenho que recomeçar sempre. Não. Então, a minha estratégia é olhar sempre o lado bom da vida, ser o máximo positiva possível, sabe? Agradecer sempre a tudo, não só o obrigado, porque dizer obrigado é educação, né? Agradecer a Deus, acho que é mais do que uma obrigação, mas ser grata é um sentimento que vem de dentro da alma. Então, a minha escolha relacionada ao meu marido, eu tive uma experiência muito forte, emocional, mas eu confesso para você que eu escolhi todos os dias e continuo escolhendo até hoje viver ao lado dele e olhar para o lado bom, sabe? Perceber o quanto ele é realmente a pessoa que é certa para eu escolher para viver o resto da minha vida. Então, eu falo sempre que coaching integral sistêmico é exatamente isso, a gente integrar a razão e a emoção, as duas coisas precisam andar juntas. Se a gente vive só na emoção, a gente pode tropeçar. Só na razão, também a gente pode deixar de viver muitas coisas. Então a gente precisa, eu não digo nem de um equilíbrio, né, que eu falo que não é um equilíbrio, eu digo que a gente precisa de uma conexão, de uma junção das duas coisas, né, porque a gente só equilibra duas coisas, nós temos várias saúdes, né, que é física, emocional, profissional, né, então a minha estratégia é basicamente essa, olhar o lado bom da vida, tirar o aprendizado, tiver que recomeçar ou reconhecer meu erro, sabe, vou olhar para o lado bom e selecionar os pensamentos e ser grata acima de tudo. Ô, Monalisa, no livro você escreve o seguinte, uma frase, você coloca lá, quem fomos não determina quem seremos, todos podemos escolher. Então, eu gostaria que você desse algumas dicas para as pessoas fazerem essas escolhas. Ou seja, o que pode me ajudar a fazer uma melhor escolha ou uma péssima escolha? Ô, Léo, eu morei no quartinho com banheiro, eu fritei a casca de batata e dei para minhas filhas comerem com feijão e arroz, porque eu escolhia ser grata pelo feijão e arroz que eu tinha, não olhava para a carne que eu não tinha. Sabe, eu era grata pelo quartinho com banheiro, mesmo desejando um dia morar na mansão, que eu cheguei a morar de 1.000 metros quadrados. Eu tive 6 funcionários e eu sonhava com tudo isso. E o segredo disso é a gente entender que a situação que a gente está hoje não determina quem nós somos. Por exemplo, eu vivi casamentos frustrados, decepções, agressões, e se eu fosse olhar para isso, eu não teria me dado a oportunidade de casar de novo e de ser feliz como eu sou há 14 anos. Eu costumo dizer até que eu já era feliz, né? Esse um ano que eu me separei do segundo casamento, né? E reencontrei o Marcos, foi o ano da minha descoberta, onde eu conheci realmente quem é a Monalisa, eu passei a me amar, me respeitar, e foi aonde que eu consegui encontrar ou atrair para mim, né, a pessoa certa, com o mesmo mindset, mesma mentalidade, mesmos sonhos. Então, através dessas experiências que eu tive no passado, eu me tornei uma pessoa melhor. Mesmo que essas experiências tenham sido não muito agradáveis, né, não muito boas, mas se não fossem elas, eu não seria quem eu sou hoje. Então, tudo que eu vivi me fez chegar até aqui. Agora, já me disseram também, Deus permitiu que você passasse por tudo isso para você contar a sua história. Eu já digo diferente, Deus queria para mim uma história linda e perfeita. Eu fiz as minhas escolhas e Deus me deu o livre-arbítrio. Ele deixou eu ter as minhas próprias experiências. Agora, não importa o que aconteceu comigo, importa o que eu faço com aquilo que aconteceu. E foi essa decisão que eu tomei. A partir do que aconteceu, eu poderia ser vítima,
pobrezinha, coitadinha, agredida, não quero saber mais de ninguém e botar a culpa em todos os homens do planeta, sabe? Mas não, eu dei um sim para mim. Eu disse sim para mim, eu fiz a escolha para mim, porque antes de eu encontrar, né, o Marcos, eu disse sim para mim, para quem eu era, eu queria ser feliz independente de qualquer coisa. E eu sempre disse que eu já era feliz, mesmo morando no quartinho com banheiro, mesmo não tendo um casamento realizado lá atrás, porque a felicidade está aqui dentro, não está aqui nas coisas, em pessoas, estava aqui. Eu ficava feliz quando sábado à noite eu podia comprar uma pizza para dar para as minhas filhas. Eu falava, uau, nossa, isso é felicidade. Então, eu buscava a felicidade em tudo de bom que acontecia. Isso, sei lá, acho que estava na minha natureza já. Eu não era coach, não era nada disso. Mas depois, quando eu fiz, né, o processo de coach, eu passei a estudar, que eu entendi todo o mecanismo daquilo que eu estava vivendo e o porquê que eu tive resultado na vida financeira, eu tive resultado no amor, que eu tive resultado, eu tenho uma vida extremamente feliz, né? Não tenho uma vida perfeita que ninguém é perfeito, ninguém tem, né? Eu tenho 5 filhas, tenho 2 netas, mas eu sou grata. Cada lado da minha vida, cada área que eu olho, eu falo, uau, é realmente motivo de gratidão. Né? E tem gente que tem até muito mais coisas do que eu e está reclamando da vida, né? Está reclamando das coisas, das pessoas. E aí acho que o segredo é esse: é a gente olhar para o que a gente tem e ficar feliz. Sabe? Isso não tem nada a ver a gente querer mais um pouco, não tem problema. Não era insatisfação, era hoje eu quero sonhar, quero conquistar, quero. Não quer dizer que eu não esteja satisfeita com a minha vida hoje, mas eu não gosto da palavra acomodação. Eu vou me acomodar, tá bom, vou ficar aqui e deixa a vida me levar. Não, eu gosto de conquistar, eu gosto de avançar, eu gosto de ajudar pessoas. O meu trabalho já me permite isso, né? Eu só tenho resultado se eu faço outras pessoas terem resultado. Se eu faço pessoas ganharem dinheiro, eu também ganho dinheiro. Então, eu já ganho, tá tudo bem, então não precisa mais ninguém ajudar ninguém. Não, muito pelo contrário. A minha vida é ajudar as pessoas a encontrar uma oportunidade também. Eu gostaria que você deixasse aí, para quem está nos assistindo, o que ele pode encontrar, o que ele vai encontrar no seu capítulo, que é exatamente a vida feita dessas escolhas. Eu deixo um pequeno resumo, né, da minha história. Eu falo um pouquinho dos 2, bem pouquinho mesmo, dos 2 casamentos frustrados, que foram as escolhas que eu fiz lá atrás, e conto do meu casamento atual, onde eu também fiz novas escolhas, me dei essa oportunidade, né, e comento a respeito de, no geralzão, todas as escolhas que a gente faz, né, que tudo na nossa vida são escolhas. Como eu falei e repito, né? Se eu escolho não fazer nada, eu sofro a consequência disso. Então, eu preciso fazer escolhas todos os dias. Se eu aceito o emprego ou não, né? Eu escolhi realmente estar aqui nesse podcast maravilhoso com vocês. Foi uma escolha que eu fiz com muito prazer, né? Então, assim, todas as ações do nosso dia a dia precisam ser pensadas, analisadas. Então, a gente faz realmente escolhas de acordo com as nossas emoções e de acordo com o nosso cognitivo. Nós somos mentes pensantes, né? Então, a gente precisa pensar, precisa analisar, porque eu sempre vivi, na emoção, né? As decisões que eu tomei lá atrás, as escolhas que eu fiz, foram apenas na emoção. E eu sofri a consequência disso. Então, hoje eu penso um pouco mais. Não deixei de ser a Mona Lisa, tá? Emoção pura. Mas eu aprendi a usar o meu cognitivo, sabe? Então, isso também foi um desafio, foi um aprendizado. Mas é isso que as pessoas vão encontrar lá. A possibilidade, né, delas entenderem quais são as escolhas da vida dela. E eu deixo só a minha história como um exemplo. Então, a ideia é que todo mundo que ler, né, esse livro aqui, entenda cada capítulo, cada experiência de cada um autor aqui e faça suas próprias escolhas, sabe? Consciente das consequências de cada uma delas. Senhor Ed Carvalho, nós estamos chegando agora no final do nosso podcast e eu vou te passar a palavra. 40 minutos faz assim, ó. Eu vou te passar a palavra, Ed, caso você queira fazer mais uma pergunta, ou você pode também fazer a escolha. Você pode fazer a escolha, Ed Carvalho, fazer uma pergunta ou se despedir dela. Eu quero fazer a pergunta. Pois não. Faça.
Mona Lisa, faz para mim um baseado hoje, 31 de março de 2023, mesmo que a gente esteja com esse podcast gravado, mas hoje, 2023, março, 31, coloca para mim as 3 partes que compõem tudo aquilo que você experienciou e colocou no seu capítulo. Coloca para mim isso de uma maneira com a qual quem esteja nos escutando possa fazer uma escolha. Felicidade, sucesso e Deus na vida. Boa. Bom, felicidade, nós precisamos escolher olhar para o lado bom da vida e sermos gratos. Isso nos faz felizes. Foi o que me fez feliz, foi olhar para as coisas boas da vida, pelo aprendizado, né? Então, eu costumo dizer que eu sou feliz. Eu não era realizada, mas feliz eu sempre fui, né? E com o tempo eu fui realizada. Deus acima de tudo. Tudo a gente precisa ter a direção de Deus, sabe? Ele é aquele que faz o impossível, é aquele que nos dá paz, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos dá direção, aquele que é nosso melhor amigo. E se a gente tem ele como parceiro do nosso negócio, parceiro no nosso casamento, parceiro de vida, a gente vai ter sucesso em todas as áreas, sabe? Deus é o motivo do meu sucesso. Porque em tudo, Enio, eu escolhi glorificar a Deus com a minha vida. Mesmo que eu seja uma pessoa imperfeita, que eu sou, né? Mas eu procuro e eu busco glorificar a Deus em tudo. Dar honras a Ele nos meus ganhos, com o meu trabalho, nos meus treinamentos. Sendo muito profissional, sem misturar religião. Eu sempre, quando eu falo de Deus, eu falo da minha experiência, da minha vida, sem querer colocar isso goela abaixo para as pessoas, mas eu falo de mim, sabe? Então, quando a gente tem realmente Deus, a gente tem sucesso, né? E profissionalmente, para a gente ter sucesso, a gente, além de ter Deus acima de tudo, nós precisamos não desistir, sabe? A gente precisa conhecer, se dar oportunidade, porque se eu não desistir, segundo o que você falou, é o quê? Não desistir? Não desistir. Até porque eu disse sim para mim no marketing multinível. Eu dei uma oportunidade para eu conhecer, né, o marketing multinível, e através disso eu encontrei um negócio que mudou completamente a minha vida e a vida de milhares de pessoas. Milhares que através de mim do marketing vieram para essa indústria. Né? Então, a gente não pode desistir, a gente precisa dizer sim para nós. Sabe? Então, é basicamente isso. Adquirindo o livro também, diga assim para você. Por favor, ó. Gente, eu estava aqui, antes de entrar aqui, eu estava lendo, eu falei, gente, mas que livro fantástico. Dá vontade de ler, porque até o meu livro, né, que é um pouquinho mais antigo, eu leio de vez em quando alguns pedaços e eu falo, meu Deus, foi eu mesmo que escrevi, né? É engraçado que a gente escreve e fala no nosso coração, né? Então, todos vocês estão convidados a comprarem o livro, adquirirem, porque vocês vão se surpreender. Aqui, ó. Escreveu já 4 já, tá tão viciado nesse negócio. Tô sabendo, menino. Ele é demais. Parabéns. Eu já tenho, tá lá embaixo. Então, ele é escritor completo, ele tem todas. Tá? Mas ele, Carvalho, agora você pode escolher fazer outra pergunta ou escolher terminar. Dar tchau para a nossa querida convidada. Obrigado, um papo gostoso que flui rapidamente, baseado em todas as suas considerações e experiências. Muito obrigado pelo bate-papo e muito obrigado por você ter deixado a sua assinatura virtual nesse livro que você colocou um pedacinho de você. Muito obrigado pela honra que nos deu de participar desse nosso podcast. Obrigado, Léo. Obrigado aos internautas que participaram, que vão participar. Fiquem à vontade para fazer seus comentários. E se vocês tiverem alguma pergunta,
Se vocês não forem fazer contato com a Mona Lisa, a gente, ou o Léo ou eu, a gente transfere as perguntas para ela. E ela vai responder. Com certeza. E podem entrar no meu Instagram também, que é o @MonalisaConheceGuimarães oficial. Né? Bem fácil. Podem me chamar, mas vocês podem transmitir também as perguntas. Eu adoro responder perguntas, você sabia? Amo. E respondo mesmo, todas elas. Então, eu quero agradecer muito o convite, Enio, Léo. Obrigada por tudo. E cada um que está aqui, obrigado pela participação. E contem sempre comigo. Nossa, muito bacana mesmo. Bem, nós só temos, nós falamos muito hoje de gratidão, né? Nós só temos a agradecer a você, Mona Lisa, né? Não só pelo prefácio, né? Mas também pelo capítulo, né, que deixou no Diga Sim para você. Nós participamos já uma vez, já a prazo do lançamento do livro, né? Espero a gente estar aqui em outros momentos, em outros podcasts, inclusive falando do seu primeiro livro, né? Já que a gente falou do Diga Sim, a gente pode voltar aqui falando um pouco sobre Acredite em Si Mesmo, né? E vai ser uma honra mais uma vez recebê-lo, e até no próximo livro que a gente está falando, mas como o Escritor Completo é uma série, né? Pode vir aí no próxima edição do Edson. Com certeza. Os dois estão participando e vai ser mais uma vez uma honra. Será uma honra. Joia. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo, também no final vai aparecer aí o Instagram da Mona Lisa. Você vai lá, aproveita e segue a Mona Lisa. É uma melhor dica que eu posso dar para vocês que estão assistindo esse podcast. Mais uma vez, obrigado, Enio Carvalho. Obrigado, Mona Lisa. A gente se vê no próximo podcast também. Um abraço a todos.